A batida veio às 2:07 da manhã. Não foi uma batida educada, nem um sinto muito por incomodar. Foi o tipo de batida de quem vem a negócios. Forte, insistente, o tipo de som que te arranca de um sono profundo e faz seu coração disparar antes mesmo de você estar totalmente consciente. Eu já estava acordado, é claro. Estava acordado há 3 horas, sentado no escuro do meu escritório em casa, monitorando as câmeras de segurança no meu notebook e esperando exatamente por este momento. A campainha tocou, depois mais batidas. Polícia, abra. Fechei o notebook, coloquei-o no compartimento escondido atrás da minha estante de livros e caminhei calmamente até a porta da frente. Meus passos eram medidos, sem pressa. Aprendi há muito tempo que o pânico é o inimigo da sobrevivência. Abri a porta. 2 policiais uniformizados estavam na minha varanda, seus distintivos brilhando sob a luz amarela do poste. Atrás deles, na garagem, uma viatura estava parada com as luzes piscando silenciosamente. E atrás dos oficiais, no caminho de entrada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, estava minha esposa, Agnia. Ela usava o hobby de seda que eu lhe comprara de aniversário, seu cabelo escuro solto sobre os ombros, o rímel escorrendo em trilhas perfeitas pelas bochechas. Ela parecia devastada, com o coração partido, como uma mulher cujo mundo acabara de desmoronar. Ela era uma atriz notável. Eu tinha que admitir isso. Damian Carringtonov, o oficial principal, um jovem de uns 35 anos com um crachá que dizia Markov, tinha a mão pousada em sua arma de serviço. Sir, cidadão, o senhor está preso por suspeita de fraude, peculato e roubo em larga escala. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode e será usado contra o senhor no tribunal. Ele continuou recitando meus direitos, mas eu não estava ouvindo. Eu observava Agnia, a maneira como ela enxugava os olhos com o lenço que já estava estrategicamente posicionado no bolso do hobby, a forma como ela se apoiava no corrimão da varanda, como se pudesse desabar a qualquer momento. A maneira como ela olhou para mim apenas uma vez, por uma fração de segundo, com um olhar de puro triunfo, antes de retomar sua performance de luto. Ela pensava que tinha vencido. Ela não tinha ideia. O senhor entende esses direitos? Entendo. Vire-se, por favor. Mãos para trás. Eu obedeci. As algemas estavam frias nos meus pulsos, uma sensação que eu não sentia há 8 anos. Não desde a última vez que fui preso, em um armazém nos arredores de Belgrado, cercado por homens que queriam me cortar em pedaços. Essas algemas pareciam quase nostálgicas. Damian. Agnia correu para a frente, tentando me alcançar, sua voz tremendo com uma angústia perfeitamente calibrada. Sinto muito, eu não queria acreditar, mas as evidências. Ela parou soluçando. Como pôde fazer isso conosco? Com nossos filhos? Olhei para ela. Olhei de verdade para a mulher com quem me casara há 13 anos, a mãe dos meus filhos, a pessoa em quem eu mais confiei no mundo. Cuide de Kira e Rodion, eu disse calmamente. Diga a eles que eu os amo. Com certeza ela tocou meu rosto com seus dedos frios. Sinto muito, Damian. Não respondi. O oficial Markov me levou até a viatura e me ajudou a entrar no banco de trás. Enquanto nos afastávamos da casa, olhei pelo vidro traseiro. Agnia estava parada na varanda me vendo partir, a mão na boca em um gesto de choque. Mas eu vi o sorriso dela. Apenas por um momento, quando ela pensou que ninguém estava olhando, a máscara escorregou. Seus lábios se curvaram. Seus olhos brilharam de satisfação. Ela parecia exatamente o que era uma mulher que acabara de destruir o marido e sair impune. Ou era o que ela pensava. O trajeto até a delegacia levou 18 minutos. Passei o tempo em silêncio, observando as ruas escuras do subúrbio de Moscou, repassando a cronologia na minha cabeça. 3 meses de preparação, 47 horas de gravações de áudio, mais de 200 fotografias, extratos bancários, cadeias de e-mails, mensagens de texto, gravações de vigilância, tudo o que eu precisava para destruir Agnia, seu amante Arthur e toda a conspiração deles. Deixei-me ser preso porque precisava que isso fosse oficial. Precisava que as acusações estivessem registradas. Precisava que a polícia inserisse meus dados no sistema, criando um rastro de papel que não pudesse ser contestado ou ignorado. E precisava que Agnia acreditasse absoluta e completamente que tinha vencido. Porque quando as pessoas pensam que venceram, elas se tornam descuidadas. Elas comemoram. Elas cometem erros.
Agnia estava prestes a cometer o maior erro da sua vida. A delegacia estava silenciosa às 2h30 da manhã. Alguns oficiais em suas mesas, um bêbado dormindo na cela, o zumbido baixo das luzes fluorescentes. O oficial Markov me levou para a área de processamento, removeu minhas algemas e começou o procedimento de entrada. Esvazie os bolsos, por favor. Eu obedeci. Carteira, celular, chaves, alguns trocados, armas, objetos cortantes, algo que possa ferir a si mesmo ou aos outros. Não. Sente-se ali. Preciso verificar seus dados. Sentei-me em uma cadeira de plástico contra a parede enquanto Markov digitava no computador. Ele parecia entediado, cumprindo a rotina. Provavelmente pensava que eu era apenas mais um criminoso de colarinho branco, algum contador pego roubando o caixa. Ele não tinha ideia. Observei-o digitar meu nome, data de nascimento, número do passaporte e apertar Enter. Observei o sistema começar a processar e então vi o rosto dele mudar. Primeiro, confusão. As sobrancelhas se franziram. A cabeça inclinou-se levemente para o lado. Depois, surpresa. Os olhos se arregalaram. Os dedos congelaram sobre o teclado. Depois, medo. Seu rosto ficou pálido. A boca se abriu. Ele empurrou a cadeira para longe da mesa, como se o computador tivesse acabado de ameaçar mordê-lo. Mas que diabos? Ele se inclinou para a frente, leu algo na tela e recuou de novo. Isso não pode estar certo. Ele digitou algo mais. De novo, Enter. Leu o resultado. Sua mão começou a tremer. Oficial, minha voz era calma e curiosa. Há algum problema? Ele não respondeu. Já estava pegando o telefone, discando números com os dedos trêmulos. Coronel, aqui é o Markov. Preciso que o senhor desça aqui imediatamente. Pausa. Sim, camarada coronel. Agora. Eu sei que horas são. Isso não pode esperar. Outra pausa. Não posso explicar por telefone. O senhor precisa ver isso pessoalmente. Ele desligou. Olhou para mim, para a tela, depois para mim de novo. Senhor Karintonov, devo pedir que venha comigo. Estou sendo transferido para a cela. Não, senhor. Para uma sala de interrogatório. Ele hesitou, como se não soubesse como formular a frase. O senhor deseja um café, água, alguma coisa. Agora eu estava oficialmente interessado. 2 minutos atrás, eu era um suspeito algemado. Agora me ofereciam bebidas. O sistema tinha feito o seu trabalho. Um café seria bom. Preto, sem açúcar. Sim, claro. Ele me levou para uma pequena sala de interrogatório. Paredes bege, mesa de metal, 2 cadeiras. A porta não foi trancada atrás dele. Pela pequena janela, eu o via conversando excitadamente com outros oficiais, apontando para o computador e fazendo novas ligações. Sentei-me e esperei. Em 5 minutos, o chefe da delegacia, Coronel Grigoriev, chegou. Ele tinha mais de 50 anos. Era um homem corpulento com olhos cansados de quem já vira de tudo em 30 anos de serviço. Ele entrou sem bater, com uma pasta na mão e uma expressão de absoluto espanto no rosto. Senhor Karintonov. Ele se sentou à minha frente, colocou a pasta na mesa e me encarou por um longo tempo. Sou policial há 32 anos, disse ele finalmente. Pensei que já tivesse visto de tudo, mas eu nunca vi um dossiê como o seu. O meu dossiê. Ele abriu a pasta. Eu já sabia o que estava lá. De acordo com o nosso sistema, o senhor não figura em nenhuma investigação em curso. Não tem antecedentes criminais. Não tem multas de trânsito. Ele fez uma pausa. Mas o senhor também não existe. Não existo? Suas impressões digitais dispararam um alerta. Classificação nível 5. Acesso restrito apenas para agências federais com o mais alto nível de sigilo. Ele levantou os olhos para mim. O senhor sabe o que significa nível 5, senhor Karintonov? Tenho uma ideia. Significa que, quem quer que o senhor seja, está muito além da minha competência. Significa que eu nem deveria saber da sua existência, muito menos ter o senhor sentado na minha sala de interrogatório às 3 da manhã. A porta se abriu. O oficial Markov entrou com o meu café, colocou-o cuidadosamente na minha frente e recuou para um canto, como se tivesse medo de chegar perto demais. Já fiz ligações, continuou o coronel Grigoriev, para o FSB, para o Ministério da Justiça, para todos que pudessem ter respostas. Sabe o que me disseram? Estou curioso. Disseram para segurar. Não soltar, não interrogar,
não fazer nada, exceto esperar. Ele se encostou na cadeira. Alguém está vindo. Alguém de altíssimo escalão. E até que cheguem devo tratá-lo como, e cito, um convidado de honra. Tomei um gole do café. Estava horrível, mas já bebi coisa pior em lugares piores. Coronel, posso fazer uma pergunta? Por favor. As acusações de fraude contra mim, as evidências. O senhor sabe de onde vieram? Ele folheou a pasta. Uma denúncia anônima recebida ontem à tarde. Acusações detalhadas, documentos comprobatórios, declarações de vítimas. Parecia impecável. Ele parou. Agora não tenho tanta certeza. A denúncia veio da minha esposa. As sobrancelhas de Grigoriev subiram. Agnia Karintonova, a mulher que chorava diante de mim quando seus oficiais me levaram. Ela organizou tudo isso. Documentos falsos, depoimentos forjados, tudo. Ela planejou isso por 3 meses. Porque sua esposa o incriminaria por fraude? Porque ela tem um caso há 3 anos com um homem chamado Artur Vorontsov. Porque ela descobriu uma conta bancária em meu nome com 200 milhões de rublos. E porque ela achou que se eu fosse preso e condenado, ela poderia se divorciar de mim enquanto eu estivesse na cadeia e ficar com tudo. A casa, os filhos, o dinheiro. Grigoriev and Karume. Essa é uma acusação séria, Sr. Karintonov. É a verdade. E eu tenho as provas. 47 horas de áudio, 200 fotos, vídeos, extratos bancários que documentam cada passo da conspiração dela. Se o senhor tem tudo isso, por que não veio até nós? Por que se deixou prender? Eu sorri, porque eu precisava que tudo ficasse registrado no sistema oficial. Precisava que ela acreditasse na vitória dela e precisava estar sentado nesta sala quando a verdade aparecesse. A porta se abriu novamente. Um homem entrou alto, de cabelos grisalhos, vestindo um terno que custava mais do que a maioria das pessoas ganha em um ano. Ele se movia com a confiança silenciosa de quem está acostumado a dar ordens. Eu o reconheci instantaneamente. General Yuri Volkov, do SVR, Serviço de Inteligência Estrangeiro. Todos saiam, disse ele. Grigoriev levantou-se tão rápido que quase derrubou a cadeira. Markov desapareceu antes mesmo do general terminar de falar. A porta se fechou, deixando-me sozinho com um dos homens mais poderosos da segurança do país. O general Volkov sentou-se à minha frente. Espectro, disse ele baixinho. Há quanto tempo, camarada general? Quando recebi o relato, não acreditei. Demian Karintonov preso por fraude em uma cidadezinha do subúrbio de Moscou. Achei que fosse um erro. Não foi um erro. Eu mesmo armei isso. Os olhos dele se estreitaram. O senhor armou a própria prisão? Eu precisava passar pelo sistema. Precisava da documentação oficial das acusações e precisava que minha esposa acreditasse que tinha me destruído. Sua esposa? Ele balançou a cabeça lentamente. Li as acusações, Demian. Fraude, peculato. O senhor sabe para quantas pessoas acusações assim destruiriam a carreira? Sei. E deixei acontecer de propósito. Ele se encostou na cadeira, estudando-me com um olhar afiado. Por quê? Porque a Guinia planejava me destruir há 3 meses. Ela e seu amante, Artur Vorontsov, criaram documentos falsos, forjaram depoimentos de vítimas e se coordenaram com uma advogada corrupta, Helena Orlova, para construir um caso contra mim. O objetivo deles era minha prisão, o divórcio e a cadeia, enquanto ficavam com tudo o que eu tenho. E o senhor sabia disso? Descobri em janeiro. Passei os últimos 3 meses conduzindo uma operação de contra-inteligência contra minha própria esposa. O general Volkov ficou em silêncio por um momento. O senhor conduziu uma operação de contra-inteligência contra a esposa. Ela escolheu como alvo um ex-agente operacional do SVR. Ela apenas não sabia disso. Fiz uma pausa. Eu tenho tudo, general. Gravações de áudio dela e de Artur planejando a armação, vídeos dela forjando documentos no meu escritório, registros bancários de pagamentos de Artur à advogada. É o suficiente para prender os 3 por conspiração, fraude e denúncia caluniosa. Onde estão essas evidências? Em um lugar seguro. Preciso da ajuda do senhor para acessá-las. Meu notebook está escondido na casa e Agnia estará lá. O general Volkov assentiu. Enviarei uma equipe do FSB. Vamos apreender as evidências e trazer sua esposa para interrogatório. Ele olhou para mim, os filhos, Kira e Rodion.
Eles têm 12 e 9 anos. Eles estão dormindo na casa. Não sabem de nada. Cuidaremos da segurança deles. É tudo o que eu quero, general. As crianças não têm culpa de nada. Ele se levantou e ajustou o paletó. Sabe, Demian, a maioria dos homens no seu lugar teria feito um escândalo no momento em que descobrisse a traição. Teria pedido o divórcio, brigado na justiça. Mas não o senhor. Fui treinado para ter paciência. Paciência. Ele sorriu levemente. O senhor passou 18 anos infiltrado em organizações criminosas. Derrubou cartéis, traficantes de armas, eliminou redes de tráfico humano. O senhor foi um dos nossos melhores ilegais. Ele parou. E sua esposa achou que poderia vencê-lo no jogo. Ela não sabia quem eu era. Sim, ele caminhou até a porta. Depois virou-se. Esse é o problema das identidades de cobertura, não é? Às vezes elas funcionam bem demais. As pessoas mais próximas não sabem quem você é de verdade. Pensei nisso por um segundo. Talvez seja melhor assim. Talvez. Fique aí, espectro. A noite vai ser longa. Deixe-me contar quem eu sou de verdade. Meu nome é Demian Tomasovich Karintonov. Nasci em 1975 em uma pequena cidade perto de Tula, filho de um operário de fábrica e de uma professora primária. Eu era uma criança comum, notas boas, poucos amigos. Um garoto quieto, que gostava de ler e desmontar eletrônicos. Mas eu tinha um dom. Podia me tornar qualquer pessoa. Começou na escola. Eu assumia diferentes personas para diferentes situações. O palhaço da turma com os valentões, o aluno aplicado com os professores, o solitário sensível com as garotas. Não era manipulação pura, era atuação. Quando entrei na Universidade Técnica Bauman, MGTU, de Moscou, eu tinha refinado essa habilidade. Podia mudar minha linguagem corporal, minha fala, todo o meu comportamento. Podia convencer qualquer um de que eu era quem eu dizia ser. O Serviço de Inteligência Estrangeiro, SVR, me notou em 1998, no último ano da faculdade. Um homem de terno cinza me abordou após as aulas e disse as palavras que mudariam minha vida. A pátria precisa dos seus talentos. 3 meses depois, eu estava em uma base de treinamento, aprendendo as habilidades que definiriam os próximos 18 anos da minha vida. Vigilância, interrogatório, combate corpo a corpo, armas e idiomas. Aprendi 7 fluentemente, mas meu talento principal era a infiltração, a capacidade de assumir identidades tão completamente que, às vezes, eu mesmo esquecia quem eu era. Deram-me o codinome Espectro. Durante 18 anos, fui uma sombra. Infiltrei cartéis de drogas na América Latina, redes de tráfico de armas na Europa Oriental, gangues no Sudeste Asiático. Passei meses, às vezes anos, vivendo sob disfarce, ganhando confiança e coletando dados que destruíram organizações perigosíssimas. Fui preso 17 vezes, baleado 3, torturado 2. Vi amigos morrerem. Matei aqueles que mereciam a morte. Em 2016, eu tinha 41 anos. Tinha 2 filhos, Kira com 4 anos, Rodion com 1 ano e uma esposa, que achava que eu era um consultor de TI, entediante que viajava muito. Eu perdi os primeiros passos, as primeiras palavras, as inúmeras histórias de ninar. Vi coisas que me davam pesadelos. Eu estava cansado e me aposentei. O serviço me garantiu um fundo de pensão, 200 milhões de rublos acumulados em bônus de risco e tempo de serviço e uma legenda. Demian Karintonov, especialista em TI, chato, invisível, exatamente o que eu precisava. Pensei que finalmente poderia viver normalmente. Esposa, filhos, churrasco na dacha. Eu estava errado. Conheci a Agnia em 2010 durante uma breve licença entre operações. Ela trabalhava como organizadora de eventos. Linda, charmosa, exatamente o que eu precisava após 6 meses sob disfarce. Conversamos por horas. 1 ano depois estávamos casados. Meu oficial de ligação me alertou. Ela não sabe quem você é. O que acontecerá quando descobrir? Respondi. Ela não vai descobrir. Eu estava apaixonado e era arrogante, acreditando que poderia compartimentar minha vida para sempre. Kira nasceu em 2012, Rodion em 2015. Por alguns anos, tudo parecia perfeito. Eu perdia aniversários por causa de viagens de negócios, voltava com ferimentos que não podia explicar,
Mas Agnia parecia entender tudo. Ela nunca pressionava, não exigia respostas. Olhando para trás, percebo que esse foi o primeiro sinal de alerta. Uma esposa normal seria suspeita. Uma esposa normal queria saber por que o marido sumia por semanas e voltava com hematomas. Agnia não perguntava porque não se importava. Ela se casou comigo pelo que eu podia dar: estabilidade, conforto, dinheiro. Quando me aposentei em 2016 e nos mudamos para uma casa modesta no subúrbio, o desapontamento começou. Ela esperava mais. Achava que minhas viagens trariam uma vida de luxo, não uma casa de 3 quartos com uma lada na garagem. Notei a mudança gradualmente. Os suspiros quando ela olhava o guarda-roupa, as reclamações sobre as férias dos vizinhos, os olhares para as joias alheias. Tentei agradar, lá com viagens e presentes, mas nunca era o suficiente. Em 2020, éramos estranhos na mesma casa. Os filhos eram a única razão pela qual ainda éramos uma família. Baixei a guarda com a única pessoa em quem eu confiava. Foi o meu erro. Descobri a traição em novembro de 2023. Não foi intuição, foi o hábito de um profissional. Mesmo na vida civil, eu registrava detalhes automaticamente. O celular de Agnia, sempre virado para baixo. Novas senhas nas contas. Viagens de negócios que coincidiam com a minha ausência, embora, na verdade, ela não fosse a lugar nenhum. Instalei vigilância. Não no celular dela, isso é muito fácil de detectar. Coloquei microcâmeras na casa onde ela jamais pensaria em procurar. Instalei um rastreador no carro dela. Em uma semana, tive a confirmação. Artur Vorontsov, 44 anos, empresário rico, do tipo que usa ternos que valem um apartamento e acha que tudo lhe é permitido. Eles se encontravam em hotéis. Enquanto eu trabalhava, eles faziam planos. Ele prometia largar a esposa, ela a mim. Observei isso por 2 meses e não fiz nada. E em janeiro de 2024, descobri algo pior. Agnia achou minha conta de pensão. Não sei como, talvez tenha bisbilhotado. Talvez Artur tenha ajudado, mas ela achou aqueles 200 milhões que eu não tinha contado. Ela decidiu que eu estava escondendo dinheiro roubado dela, que eu roubava clientes, fazia maracutaias. Decidiu usar esse dinheiro como seu bilhete de saída. O plano da fraude foi idealizado por Artur. Ele tinha experiência em negócios escusos. Se eu fosse preso por fraude, Agnia se divorciaria, ficaria com a casa, os filhos e, por fim, chegaria àqueles milhões. Eles envolveram Helena Orlova, uma advogada de reputação duvidosa. Ela os ajudou a montar queixas falsas de clientes, forjar evidências. O rastro de papel levava direto a mim. Tudo foi pensado. Se eu fosse quem dizia ser um TI pacato, o plano deles teria funcionado. Mas eu não era aquele homem. Durante 3 meses, preparei a contra-operação. Esperei pela armadilha deles. Esperei pela denúncia anônima à polícia. Esperei pela prisão às 2 da manhã, porque eu sabia, assim que eles fizessem uma falsa denúncia, estariam cometendo um crime federal. E quando eu revelasse minha identidade, o caso passaria para estruturas muito mais poderosas que a polícia local. Agnia pensava que estava destruindo um Zé. Ninguém. Ela estava destruindo a si mesma. A equipe do FSB chegou à minha casa às 4h30 da manhã. Eu observava pelos monitores da delegacia enquanto eles cercavam o terreno e batiam na porta. Agnia abriu de hobby, primeiro confusa, depois apavorada. Cidadã Karintonova, temos um mandado de busca. Por favor, saia para a rua. O quê? Por quê? Meu marido acabou de ser preso. Está relacionado a esse caso. Por favor, coopere. Eles encontraram meu notebook onde eu o deixara. Encontraram as gravações, os discos rígidos, todas as evidências foram marcadas. E no escritório dela, aquele onde ela achava que eu nunca entrava, encontraram uma pilha de documentos falsos, queixas de clientes fabricadas no computador dela, faturas falsas com minha assinatura copiada. Ela até guardou o rascunho daquela denúncia anônima. Alguns criminosos são espertos, mas Agnia não era um deles. Às 6 da manhã, ela estava algemada. Às 7, Artur Vorontsov foi pego em seu apartamento de elite. Às 8, Helena Orlova foi presa em seu escritório na frente dos colegas. E às 9 eu estava em casa. Os filhos ainda dormiam. Minha sogra, que fora chamada para ficar com os netos, estava na sala, vermelha de raiva. O que está acontecendo? Onde está minha filha? No centro de detenção provisória. Ela está presa por conspiração, fraude
e denúncia caluniosa. Isso é impossível. Agnia jamais. Ela fez isso. Tenho provas. E agora ela responderá por isso. Passei por ela e subi. Kira dormia abraçada ao seu coelho de pelúcia. Rodion estava esparramado de costas, roncando engraçado. Fiquei na porta olhando para eles. Essas pessoas eram as únicas que importavam. Não Agnia, não Arthur, não o dinheiro. Eu protegi estranhos por 18 anos. Agora eu ia proteger os dois que realmente precisavam de mim. Os julgamentos duraram 1 ano. Arthur, Agnia e Helena foram acusados de conspiração para fraude, denúncia caluniosa e obstrução da justiça. As evidências do FSB foram esmagadoras. Descobriu-se que Arthur roubava a própria empresa há anos e queria cobrir as dívidas com o meu dinheiro. Ele confessou o crime para reduzir a pena. 15 anos de regime fechado. Helena Orlova tentou lutar, alegando que fora enganada. Levou 10 anos. E Agnia? Ela foi até o fim, contratando os melhores advogados com o resto do dinheiro de Arthur. Não adiantou. As gravações da voz dela planejando minha destruição foram ouvidas por todos no tribunal. Seu cálculo frio, sua risada. Os jurados deliberaram por menos de 4 horas. Culpada em todos os pontos, 12 anos. Eu estava na sala quando leram a sentença. Vi o rosto dela se transformar em uma máscara de desespero. Damian, por favor. As crianças. Eu cuidarei das crianças. Saí da sala sem olhar para trás. Explicar tudo para Kira e Rodion foi a coisa mais difícil que já fiz. Mais difícil que qualquer operação especial. Sentar com uma filha de 12 anos e um filho de 9 anos e dizer que a mãe deles estava na cadeia. Falei de forma simples. A mamãe cometeu erros muito graves, quebrou a lei e agora deve ser punida. É por sua causa? Perguntou Kira. Ela te machucou? Sim, pequena. Ela tentou me prejudicar, mas foi pega. Você está bem? Estou bem, e sempre estarei com vocês. Rodion não disse nada, apenas subiu no meu colo e se apertou contra mim, como fazia quando era pequeno. Passaram-se 2 anos. Tenho 51. Ainda moro na mesma casa, mas refiz os quartos. Apaguei os rastros de Agnia, substituindo-os por fotos dos filhos, desenhos de Kira e medalhas de beisebol do Rodion. Kira agora é uma adolescente com todos os dramas que vêm com a idade. Rodion é fascinado por computadores, como eu, embora ele não saiba nem metade da verdade, e já escreve programas que surpreendem os professores. Eles sabem quem eu sou agora. Não o nome das operações, nem o número de pessoas mortas. Mas sabem que o pai era da inteligência, que fez um trabalho perigoso por muito tempo e depois se aposentou por eles. No ano passado mostrei para Kira minha ordem por mérito à pátria. Eu a escondi por anos. Você era um espião? Perguntou ela com os olhos arregalados. Algo assim. Que legal. Ela parou. Por isso a mamãe não conseguiu te enganar? Em parte. Mas principalmente porque eu amo vocês demais para deixar alguém nos separar. Ela me deu um abraço apertado. Te amo, pai. O general Volkov ligou há alguns meses. O serviço precisa de consultores. Agentes experientes que possam dar conselhos sobre casos atuais sem ir a campo. Bom dinheiro, horário flexível. Eu disse que pensaria. Honestamente, não tenho certeza se quero voltar àquele mundo, nem como conselheiro. Fui um fantasma por 18 anos. Agora quero ser pai. De verdade. Aquele para quem os filhos correm quando estão com medo ou felizes. Isso vale mais que qualquer missão. Às vezes penso em Agnia. Raramente. Na maior parte do tempo já superei a raiva e a traição. Mas às vezes, à noite, eu me pergunto se ela se arrepende, se pensa nos filhos que perdeu. Restam 7 anos para ela. Ela sairá quando Kira tiver 21 e Rodion 18. Eles serão adultos e decidirão sozinhos se querem contato com ela. Apoiarei qualquer decisão deles, mas não vou fingir que o que ela fez foi algo diferente de cálculo frio. Ela estava pronta para me ver apodrecer na cadeia. Teria colocado os filhos contra mim. Teria levado meu dinheiro, minha casa e minha dignidade sem pensar 2 vezes. Ela não sabia quem eu era. Esse foi o erro dela. Passei 18 anos aprendendo a ver através das máscaras. E quando a mulher que eu amava tentou me destruir, eu a vi através da máscara também. Deixei que ela acreditasse na vitória, que celebrasse o triunfo. E então tirei tudo dela, como ela planejava tirar de mim.
Alguns chamariam de vingança. Eu chamo de justiça. Obrigado por ouvirem minha história. Sei que parece roteiro de filme. Um espião aposentado preso às 2 da manhã revela sua identidade quando o sistema encontra seu arquivo secreto. Uma esposa que tentou incriminar o marido, sem saber que ele era um dos oficiais de inteligência mais condecorados. Mas aconteceu. Cada palavra. A polícia bateu na minha porta às 2h07. Fui preso por algo que não cometi. E poucas horas depois, descobriram que eu não era quem minha esposa pensava. Por que o senhor não disse quem era? Perguntou o general Volkov. A resposta é simples. Eu precisava que a Agnia acreditasse na sua vitória. Precisava que ela relaxasse, porque é exatamente aí que as pessoas cometem erros. Ela achou que estava destruindo um nada. Ela estava errada. E agora eu quero perguntar a vocês. O que vocês fariam se o seu cônjuge tentasse incriminá-los em um crime? Vocês lutariam imediatamente, contratariam advogados e fariam barulho? Ou ficariam quietos, colheriam evidências e esperariam um momento ideal para o golpe? Já tiveram que fingir que eram mais fracos do que realmente são? Deixaram alguém acreditar na vitória, sabendo que o controle estava com vocês o tempo todo? Escrevam suas respostas nos comentários. Inscrevam-se no canal para não perderem outras histórias. Até a próxima!